Leitura do livro Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy. Capítulo 17. Como usar a mente subconsciente para perdoar. A vida não tem favoritos. Deus é vida e o princípio da vida flui através de você neste momento. Enquanto ouve e pensa essas palavras, Deus gosta de manifestar-se em você como harmonia, paz, beleza, alegria e prosperidade. Isto é chamado de vontade de Deus ou a tendência da vida. Se você cria na mente resistência à passagem do fluxo da vida, esse bloqueio emocional semeia confusão no subconsciente e causa todos os tipos de condições negativas. Deus nada tem a ver com as situações de infelicidade e caos no mundo. Elas são causadas pelo pensamento negativo e destrutivo da espécie humana. Constitui um grave erro, portanto, culpá-lo pelos problemas ou doenças que nos afligem. Numerosas pessoas criam habitualmente resistência no fluxo da vida, acusando-o e censurando-o pelo pecado, pela doença e pelo sofrimento da humanidade. Outras lhe atribuem culpa por dores, mal-estar, perda de pessoas amadas, tragédias pessoais e acidentes. Enfurecem-se com ele e julgam-no responsável por seu sofrimento. Enquanto alimentarem esses conceitos negativos sobre Deus, tais pessoas enfrentarão reações negativas automáticas da mente subconsciente. O que não conseguem compreender é que castigam a si mesmas. Elas precisam compreender a verdade, obter a libertação e renunciar a toda e qualquer condenação, ressentimento e raiva contra qualquer pessoa ou poder fora de si mesmas. Se assim não agirem, não adianta esperar vida sadia, feliz ou criativa. No momento em que acolherem o amor, na mente e no coração, no momento em que acreditarem que Ele é um Pai carinhoso, que as protege, ama, orienta, sustenta, lhes dá força, nesse conceito e crença sobre Deus, no princípio da vida, será aceito pela mente subconsciente e elas se beneficiarão de incontáveis maneiras. Subtítulo: A vida nos perdoa sempre. O princípio da vida contém e abre-nos um tesouro infinito de perdão. Perdoa-nos quando cortamos o dedo. A inteligência subconsciente existente em nós age imediatamente para curar o ferimento. Novas células constroem pontes de um lado para o outro do corte. Se contraímos uma infecção provocada por determinado organismo nocivo, a vida nos perdoa e cerca e aniquila o invasor. Se a queimamos a mão, o princípio da vida reduz o edema e dá-nos nova pele, tecidos e células. A vida não alimenta rancor contra ninguém. Está sempre nos perdoando. Traz de volta a saúde, a vitalidade, a harmonia e a paz. Se cooperamos com ela, isto é, se pensamos em harmonia com a natureza, lembranças negativas, rancorosas, amargura e má vontade atravancam e impedem a circulação do princípio da vida em nós existente. Subtítulo: Como ela baniu o sentimento de culpa. Harriet G. trabalhava até tarde no escritório todos os dias. Frequentemente só voltava para casa depois de meia-noite e alimentava a esperança de que os chefes e colegas a admirassem por ser tão esforçada. Mas nada disso acontecia. Uma vez que ela era em geral a única a fazer serão, os demais nem mesmo sabiam de sua rara dedicação ao trabalho. Enquanto isso, sua família enfrentava várias dificuldades. O marido e os 2 filhos mal sabiam como ela era
Quando a equipe júnior de beisebol onde o filho Lawrence jogava chegou às semifinais, Harriet não só não foi assistir ao jogo, mas nem mesmo perguntou quem vencera. Para complicar ainda mais as coisas, o médico disse-lhe que sua pressão arterial estava ficando perigosamente alta. Harriet veio me procurar quando o marido lhe disse que queria separação. Perguntei-lhe por que o excluíra de sua vida e demonstrava tão pouco interesse pelos filhos. No princípio, ela explicou que era obrigada a trabalhar tanto assim, simplesmente para conservar o emprego. Perguntei-lhe se os colegas trabalhavam tantas horas extras como ela. Não, reconheceu. Os outros cumpriam o horário normal e em nada eram mais competentes do que ela. Sugeri-lhe o motivo por que achava que ela trabalhava tanto. Há alguma coisa a corroendo por dentro, disse eu. Se não houvesse, você não trabalharia dessa maneira. Se não houvesse, você não trabalharia dessa maneira. Você está se punindo por alguma coisa? Por algum tempo, ela resistiu à sugestão. Insistiu em que seus hábitos de trabalho eram normais e que os outros sim, que eram preguiçosos. Finalmente, contudo, reconheceu um profundo sentimento de culpa. 15 anos antes, com a morte do pai, fora testamenteira do espólio e deliberadamente deixara de entregar uma grande soma ao irmão mais moço. Por que você fez isso? Perguntei. Foi questão de cobiça? Claro que não, respondeu ela. Meu irmão, ele tinha um gravíssimo problema com drogas. Eu sabia o que aconteceria ao dinheiro se eu o entregasse a ele. Disse a mim mesma que eu estava economizando para quando ele conseguisse largar o vício. E? Perguntei. Harriet respirou profundamente. Isso nunca aconteceu. Ele se suicidou. Talvez não tenha premeditado, mas o resultado foi o mesmo. Ele tinha apenas 26 anos. Eu pensei muito nisso. O que teria acontecido se eu não tivesse ficado com o dinheiro? Talvez ele o tivesse usado para pagar um programa de reabilitação. E poderia estar ainda conosco. É culpa minha ele ter morrido. Perguntei. Se pudesse fazer tudo novamente, o que faria? Não sei. Respondeu ela, sacudindo a cabeça. Mas sei que me esforçaria mais para ajudá-lo, em vez de censurá-lo, porque ele tinha um problema. Mas, na ocasião, você achou que tinha razões para agir assim? Perguntei. Achou que fazia a coisa certa. Claro, retrucou ela. Mas agora acho que agi mal. O dinheiro não era meu. De modo que agora você não faria a mesma coisa. Não faria, disse ela, o rosto sério. Mas isso não importa. Eu jamais poderei perdoar pelo que fiz. Roubei meu irmão e ele morreu. É apenas justo que Deus me castigue. Eu mereço isso. Expliquei-lhe que Deus não estava castigando. Ela mesma estava se punindo. Se usar mal as leis da vida, você vai sofrer como consequência. As forças da natureza não têm nada de más. O uso que lhe damos é que determina se produzirão bons ou maus efeitos. A eletricidade não é má. Depende se você a usa para iluminar sua casa ou aplicar um choque fatal em alguém. O único pecado é a ignorância da lei. O único castigo, a reação automática dela quando é mal usada. Se você usa mal os princípios da química, explode o local de trabalho. Se dá um murro numa tábua, é possível que a mão comece a sangrar. A tábua não tem nenhuma culpa. A culpa está no mau uso do que você lhe deu. No fim, consegui ajudar Harriet a compreender que Deus não condena nem castiga ninguém. Seu sofrimento era devido à reação da mente subconsciente à sua maneira negativa e destrutiva de pensar. O que ela precisava era de perdão, mas também saber que o verdadeiro sentido do perdão é o perdão de si mesmo. O perdão alinha nosso sentimento com a divina lei da harmonia. A autocondenação é o inferno, prisão e restrição. O perdão, o céu, harmonia e paz. Tirando da mente o peso da culpa e da autocondenação, ela obteve cura completa. No exame médico seguinte, a pressão voltou ao normal, a explicação a curou.
Subtítulo: O assassino aprendeu a perdoar. Arthur, há muitos anos, cometeu homicídio na Europa. Quando me procurou, sentia grande angústia e tortura mental. Acreditava que Deus tinha que castigá-lo pelo horrível ato que cometera. Pedi-lhe que me contasse o caso. Segundo ele, descobrira que a vítima estava tendo um caso com sua esposa. Chegara mais cedo de uma caçada e o surpreendera em flagrante. E num acesso de fúria atirara no homem, matando-o. O sistema judiciário foi leniente. Cumpriu pena de apenas alguns meses de prisão. Ao ser solto, divorciou-se da esposa e emigrou para os Estados Unidos. Após vários anos, casou-se com uma americana. Ele e a esposa foram abençoados com 3 lindos filhos. Fez carreira bem-sucedida em um campo de atividade em que tinha oportunidade de ajudar muitas pessoas. Era apreciado e respeitado pelos colegas, mas aparentemente nada disso o ajudava. Após todos esses anos, continuava a culpar-se pelos que acontecera. Após ouvir-lhe a história, expliquei que, segundo a ciência, todas as células de nosso corpo são renovadas a cada 11 meses, tanto física quanto psicologicamente. Ele não era mais o mesmo homem que cometera aquele homicídio, que acontecera muitos anos antes. Além disso, ele evidentemente se transformara também, tanto mental quanto espiritualmente. Neste momento, transbordava de amor e boa vontade para com a humanidade. A pessoa que cometera aquele crime anos atrás estava morta mental e espiritualmente. Recusando-se a perdoar, ele condenava um inocente. A explicação produziu um efeito profundo. Disse-me ele que sentiu-se como um grande peso tivesse sido retirado de sua mente e compreendeu pela primeira vez o sentido interno da verdade seguinte da Bíblia. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Elias 1:18. Subtítulo: Críticas não podem feri-lo sem seu consentimento. Uma professora primária chamada Ramona K. procurou-me após uma palestra. Disse-me que recentemente fora obrigada a fazer um discurso. Em seguida, uma colega enviou um bilhete cheio de críticas. Dizia que Ramona falara rápido demais, engolira palavras e nem ao menos pudera ser ouvida com clareza. Ramona ficou magoada e furiosa, sentiu grande raiva da colega e na escola procurou evitar qualquer contato com ela. Quando a interroguei, Ramona reconheceu que merecia muitas das críticas. Não tinha experiência em falar em público para adultos. Antes sentira-se nervosa e depois feliz por ter acabado a aprovação. Esse era o motivo que ela ficara tão magoada com as críticas da colega. Era como se alguém espinafrasse um bebê que estava aprendendo a andar por não correr, quando simplesmente andar já era uma façanha extraordinária. Enquanto conversávamos, Ramona começou a compreender que sua primeira reação fora infantil. Acabou por reconhecer que o bilhete constituíra, na verdade, uma bênção e um corretivo muito necessário. Resolveu melhorar nesse particular e matriculou-se em um curso de oratória, oferecido por uma faculdade próxima. Paralelamente, ligou para a autora do bilhete para lhe agradecer pelo interesse e pelas boas informações. Subtítulo: Como ser compassivo. Mas, e se o bilhete recebido por Ramona fosse absolutamente infundado? E se ela tivesse boa razão para pensar que a crítica ao discurso simplesmente não tinha fundamento? Nesse caso, Ramona teria que compreender que alguma coisa no discurso, fosse na apresentação ou no conteúdo, perturbara os preconceitos, superstições ou crenças sectárias mesquinhas da autora do bilhete. O problema, nesse caso, não seria seu, mas da colega que o escrevera. Compreender isso implicaria dar um primeiro passo essencial para a compaixão. O passo lógico seguinte seria orar
pela paz, harmonia e compreensão da colega. Nós não podemos ser magoados quando sabemos que somos senhores de nossos pensamentos, reações e emoções. As emoções seguem os pensamentos e temos o poder de rejeitar todos os que nos perturbam ou incomodam. Subtítulo: Abandonada no altar. Há alguns anos fui chamado para realizar um casamento em uma igreja próxima. O noivo não apareceu. Ao fim de 2 horas, a quase esposa derramou algumas lágrimas e disse em seguida: orei pedindo orientação divina. Essa pode ser a resposta à minha oração, porque ele nunca falha. A reação dela reafirmava a fé em Deus e em todas as coisas boas, e não sentiu uma amargura no coração, porque, como disse, por mais que eu ansiasse por isso, acho que esse casamento forçosamente não teria sido a ação correta, porque orei por uma ação correta, não apenas por mim, mas por nós dois. Essa jovem passou serenamente por uma experiência que poderia ter lançado outra pessoa à depressão. Sintonize a inteligência infinita existente em seu subconsciente. Confie na resposta com tanta certeza quanto confiava em seu pai e em sua mãe quando o carregavam nos braços. Essa é a estrada real para o equilíbrio e a saúde mental e emocional.